Fala, gente, tranquilo? Voltamos aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a farmacocinética. Quem chegou de paraquedas, eu vou ser monitor de vocês de farmacologia 1. A gente já falou sobre administração farmacológica, vias de administração farmacológica, agora a gente vai falar sobre farmacocinética. São 4 processos básicos, grandes, eles têm cada um suas especificidades, mas eu vou tentar trazer um pouco para a clínica, para facilitar um pouco para vocês. Vamos com calma em cada um deles. É basicamente absorção, distribuição, metabolização, que também pode ser chamado de biotransformação, e excreção, que também pode ser chamado de depuração. A absorção, gente, a gente tem pontos principais, né, que são esses aqui. Essas questões, na verdade, não são pontos principais, são questões para a gente treinar. A absorção a gente tem como considerações basais, que é o principal importante da farmacocinética. A gente não consegue ter um fármaco no nosso corpo se a gente não absorver, certo? Então, ele é o principal, para a gente estudar o efeito do fármaco no nosso corpo. E, é verdade, esqueci de falar, a farmacocinética diz respeito ao fármaco, como o nosso corpo recebe o fármaco. Se quiser memorizar isso, pode lembrar do macete, a gente vai diferenciar com farmacodinâmica. Farmacocinética, a gente vai ter o C de corpo, como o nosso corpo recebe o fármaco, certo? E aí, basicamente, a absorção diz respeito a como o fármaco ganha a corrente sanguínea. Por isso que a gente viu ali nas vias de administração farmacológica que intravenoso ele é 100% de biodisponibilidade, porque ele já está 100% na corrente. Ele não precisou ganhar corrente, a gente já colocou direto lá. Ele não teve que passar por nenhuma barreira. Mecanismo de transporte. A gente vai ter dois mecanismos básicos, difusão passiva e difusão ativa, e facilitada é bem ínfimo, certo? A difusão passiva, gente, a gente vai ter a lei de difusão de Fick, que é basicamente o ambiente mais concentrado passa para o menos concentrado. Mas no caso, a gente não está falando de líquido, está falando do fármaco. Ou seja, tem muito fármaco no ambiente A, começar a passar fármaco para o ambiente B. Geralmente, o fármaco, por exemplo, uma administração intravenosa, o fármaco que está na corrente ele vai começar a se depositar nos tecidos, porque os tecidos têm menos concentração de fármaco. Aí a gente segue a lei de difusão de Fick, certo? E aí a gente na difusão passiva também tem um mecanismo de difusão passiva aquosa e gordurosa, ou lipídica. A aquosa a gente tem um pouco mais de dificuldade. Basta lembrar que nossos tecidos eles têm células, e as nossas células têm camadas de fosfolipídio. Então a água passa difícil pelo fosfolipídio. Então é difícil que o fármaco fique entrando nas nossas células. Para isso, para ter dois mecanismos de facilitação para a gente vai ter as fenestrações, né? Não é só para fármaco, mas os fármacos se utilizam desses mecanismos, e a gente vai ter muito comumente nos rins, nos intestinos, até porque são órgãos filtrativos e absortivos. Os intestinos absorvem, os rins excretam também, né? Então tem que passar a substância. Então eles têm esses buraquinhos para facilitar, são essas fenestrações. Quanto maior o buraco, a gente pode chegar no ponto de que ele chega a um quadro sinusoide. Que aí tem mais especificidades, mas a gente só precisa saber. Capilar, é, fenestrado facilita a passagem de algumas substâncias. E aí a gente tem também o espaço intersticial, que é o, entre aspas, o terceiro espaço, né? Que ele não está nem na veia, nem na artéria e nem no capilar linfático. Ele fica solto aí. É onde o capilar linfático vai drenar, certo? Só lembrando, a gente falou agora de difusão passiva aquosa. A difusão passiva aquosa tem uma limitação. Ela não permite que fármacos, moléculas grandes passem e nem que moléculas bem aderidas às proteínas plasmáticas se soltem. Pense que é tipo, eu estou andando de mão dada com a pessoa. Se não tem motivo para eu soltar, eu não solto, certo? E ninguém está me pagando para soltar essa mão, ninguém está me puxando, então não tem por que eu soltar, certo? É tipo isso. Agora a gente entrando no quadro da difusão lipídica, ela favorece muito mais. É como se toda vez que eu estou andando de mão dada com uma pessoa, alguém estivesse puxando a minha mão. Tipo assim, estou puxando avulso, certo? Não é como se fosse um puxão de verdade. É como se eu ficasse raspando nas coisas. A chance de eu soltar a mão da pessoa é fácil. Não sei se eu consegui ser bem claro. Mas basicamente é o seguinte: difusão passiva aquosa não passa fármaco grande nem fármaco bem aderido à proteína plasmática. Difusão lipídica tem maior facilidade de deixar que fármacos aderidos a proteínas plasmáticas e fármacos maiores passem. Tanto que eles vão permitir a passagem na maioria das barreiras celulares. Tranquilo?
Então, a gente também tem um coeficiente de partição líquido, lipídico e aquoso para saber quão rápido um fármaco se move em cada meio. Se ele tiver uma partição lipídica maior que a aquosa, ele se move melhor nos lipídios do que nos aquosos, e por aí vai. São detalhes que a gente não precisa tanto saber, mas a gente pode pensar, por exemplo, nessa questão dos intestinos absorverem melhor, os intestinos e os rins absorverem melhor. Falando de transporte de membranas, entrando na difusão ativa e na facilitada, a difusão ativa vai ser muito importante para a gente. Ela vai gerar um gasto energético e vai estar bem presente ali no trato gastrointestinal, sistema renal e biliar, certo? E aí vai permitir que a gente tenha uma maior concentração de fármaco sendo alimentada por uma maior concentração de fármaco. Por exemplo, eu já tenho 10 no tecido A, no tecido B só tem 3. Ainda assim eu coloco mais. Fica 11, aqui fica 2. Fica 12, aqui fica 1. Aí fica 13, aqui fica 0. Porque a gente está forçando isso, a gente está pagando com ATP para a gente ter esse transporte. É por meio de bombas, e aí a gente vai ter o desrespeito da regra de Fick, que é a regra de concentração, né? A gente pode ter uma saturação dos transportadores, então eles podem ficar saturados e vão diminuir o transporte. E a título de curiosidade, a gente tem um transportador específico que a gente vai, a glicoproteína P, que ela faz o fluxo dos fármacos de volta para o lumen. Então, se o tecido está cheio, e eu não quero que ele fique cheio, a gente tem esse transportador que ele joga de volta para o vaso. A gente não precisa saber o nome, a gente só precisa saber que, assim como tem bombas que jogam para dentro do tecido, existem bombas que jogam para fora do tecido, certo? Aí, entrando no tópico de difusão facilitada, a gente vai ter que a difusão facilitada ela tem um caráter de menor importância para a gente, porque apesar de não consumir energia, não são tantos mecanismos que vão funcionar para a gente. O que chama atenção é o sistema de OCT1, que é o de cátion orgânico, né? Transportador de cátion orgânico. Organic Cation Transporter 1, que ele parece que vai influenciar o influxo de metformina, a absorção de metformina, que é um hipoglicemiante oral, né? Em indivíduos diabéticos geralmente utiliza metformina, certo? Falando um pouco de biodisponibilidade, vamos tentar pensar um pouquinho para não demorar demais. Biodisponibilidade basicamente diz respeito a quanto do fármaco ganhou a corrente. Ou seja, se 1 grama de dipirona vai ter 800 miligramas na corrente, então a gente tem uma biodisponibilidade de 80%. Isso é muito importante para a gente, para saber calcular depois o tempo de meia-vida do fármaco, por aí vai. E só lembrando, a via intravenosa a gente vai ter 100% de biodisponibilidade, não tem jeito. 100% porque ela já está sendo colocada direto na corrente. O metabolismo de primeira passagem, estabilidade do fármaco no sistema, a distribuição do fármaco, eles vão interferir na biodisponibilidade. Ou seja, se um fármaco ele não resiste bem ao pH estomacal, ele vai ter uma perda de biodisponibilidade. Parte do fármaco se perde antes de ganhar a corrente. E fatores que podem afetar a absorção são pH e pKa, taxa de dissolução, tamanho da partícula e polimorfia. pH e pKa são de longe o mais importante para a gente aqui, porque eles é o mais difícil. Basicamente, a gente tem o pH é a acidez e o pKa é a capacidade do fármaco ganhar ou perder elétron. O que a gente precisa saber disso tudo que está escrito aqui? A gente precisa saber que se um fármaco ele é ácido, ou seja, ele tem um pKa mais ácido, ele tem mais chances de perder. Eita, eu tenho uma travada aqui no Nuxo, mas o que a gente precisa saber? Voltando. Que se o fármaco é ácido, ele tem mais chances de perder próton, ou seja, perder um H+. Quando o fármaco ácido perde um H+, ele vira um íon. Virando um íon, ele vai ter dificuldade de passar nas membranas, porque ele vai ser polar. As membranas são apolares, ou seja, hidrofílicas, hidrofóbicas. E o polar é hidrofílico. Sei que parece um pouco confuso, mas se a gente pensar em termos de exemplo, facilita. O estômago é ácido, certo? pH de 1,5, 2. O fármaco que for ácido, por exemplo, pKa3, fármaco que for pKa3, ele vai ser bem absorvido do estômago. Por quê? Se o estômago é ácido,
está cheio de H+ lá. Então, o ácido ele não vai conseguir soltar, o ambiente já está saturado de H+. O que acontece? Ele não se ioniza. Se ele não se ioniza, ele fica mais lipofílico. Lipofilia facilita entrar nas células, facilita ser transportado. Então, um fármaco ácido é mais bem absorvido num ambiente ácido. Aí a gente vai ter que saber quais são os ambientes ácidos do nosso corpo. Basicamente, estômago. Boca é neutro, né? pH mais neutro, 7,5, 7,2. Intestino, pH mais básico, principalmente por conta da ação das enzimas pancreáticas. Então, se a gente quer que um fármaco seja absorvido no intestino, ele tem que ter um pKa mais elevado, mais para o básico. Por quê? O que acontece? Quando o pKa é mais elevado, ou seja, ele tem mais dificuldade em perder prótons. Ele tem mais facilidade em ganhar. Se o ambiente é básico e eu tenho muito, se o ambiente é básico e eu ganho muito facilmente o próton, eu vou acabar permitindo que a base se estabilize, certo? A partir do momento que a base se estabiliza, ela vira hidrofílica e é lipofílica. Isso faz com que ela consiga permanecer nos tecidos e atravessar as paredes mais facilmente, certo? Então, a gente pode citar um exemplo, e se o pKa for 8, pKa de uma base, de um ácido, de um fármaco mais básico, e o pH do tecido for de 8,5, a gente vai ter que ele vai ser mais absorvido. Então, pensando no fármaco que vai ser absorvido no intestino, ele tem que ter um pKa mais elevado, certo? E aí, é aquilo que eu falei com vocês. Fica essa anotação aqui para quem quiser tirar um print. Que apesar de ser uma base, alta tendência em adquirir H+, o ambiente tem muito pouco H+. Porque é um ambiente básico. O ambiente básico não tem muito H+, tem OH-, certo? Então, se eu quero ganhar muito H+, mas não tem H+, eu não ganho, continuo estável, continuo não iônico. Isso me faz ficar menos polar, ou seja, lipofílico, certo? Como eu disse, um pouco complicada essa parte, talvez a parte mais complicada que a gente tem em farmacocinética. Mas basta a gente, se vocês quiserem só memorizar, fármaco ácido absorve em ambiente ácido, fármaco básico absorve em ambiente básico, certo? Se você quer, e o que acontece se for o contrário? Fármaco básico em ambiente ácido. Ele ioniza e é mais fácil de ser excretado, a gente perde a absorção, certo? Por isso, a gente vai perceber que alguns fármacos não podem ser comidos, deglutidos com alimento, porque eles vão alterar o pH e vão fazer com que a gente perca a absorção. Então, fica aí uma pergunta: fármacos, a absorção farmacológica pode ser atrapalhada pelo uso de alimentos? Pode. Alguns fármacos não têm proteção suficiente para lidar com alterações de pH por conta de alimentos, certo? Taxa de dissolução, que é quanto o fármaco começa a se solubilizar no sangue, né? Se ele tem uma maior taxa, ele se solubiliza mais rápido, ele vai mais rápido para o sangue. O pH é a temperatura influencia. Basicamente, aqui a gente está na química pura, ou seja, quanto mais se aumenta a temperatura, mais rápido ele fica até um limite ali, né? E aí, a gente tem um exemplo da cisaprida, que é um gastroprocinético, pouco solúvel em água, mas com dissolução rápida no trato gastrointestinal. Porque apesar de ter água no trato gastrointestinal, a gente vai ter um pH que favorece e uma temperatura que também favorece. Tamanho da partícula. Isso a gente está falando sobre fatores que afetam a absorção, certo? Quanto maior a partícula, menor a taxa de absorção. Quanto menor, maior a absorção. São inversamente proporcionais, não tem muito como tentar explicar isso. É basicamente, a gente tem uma porta de 1 metro de altura por 50, 1 para 1. Se o indivíduo tem 2 metros, ele não passa. Se o indivíduo tem 1, ele passa. Se ele tem 0,5, ele passa. Ou seja, a gente tem que se adequar à porta. A porta é sempre a mesma. Quanto menor a gente for, mais fácil a gente passa pela porta. Tranquilo? E a polimorfia, que é mais um notinha de rodapé, a gente vai saber que os fármacos têm formas diferentes, né? Aí a gente entra na química. Não precisa saber isso, mas basicamente existem vários tipos de fármacos de um mesmo fármaco, tipo de pirona A, B e C. Só que existe um fármaco desses grupos aí que ele é o melhor e é o que está em comercial. E aí a gente tem, por exemplo, o clorafenicol, pode ser A, B ou C, e o B é Elite. Ele é um antibiótico protocolar, né, de colírio, certo? Então, isso aí difere também um pouco dos fármacos. Isso é basicamente a afinidade do fármaco com seus receptores.
É isso. Depois eu falo sobre a distribuição em outro vídeo para não ficar tão longo. E as questões ficam para quem foi para a monitoria presencial. Valeu e fui.